Meus irmãos, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu quero louvar ao Senhor e também trazer ao teu coração uma palavra para abençoar a sua vida, mas antes quero desejar a você, sua casa, sua família, feliz 2026, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o nascimento de um líder. Êxodo, capítulo número 2, verso de número 1 ao 25. Nós temos ali o nascimento de um grande líder chamado Moisés. O verso de número 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. O verso de número 2 diz: A mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Primeiro, o contexto social em que essas duas pessoas se casam, Arão e Joquebede, é um contexto totalmente contrário, porque a geração de José já está morta e os israelitas que chegaram, que eram 70 pessoas, entre homens e mulheres, agora são milhões de pessoas na terra do Egito. O rei que acolheu José já não existe mais. E o povo que ali está, o rei que assume, o rei que vai governar, não conhece a história de José, nem tampouco a história de Israel. A história vai dizer que o rei que assume é de uma outra linhagem. Historicamente vão surgir no período da história de José muitas guerras civil, onde supostamente José morre em uma dessas guerras, mas não isso é história. Mas o certo é que esse rei, quando assume o Egito, ele apaga toda a história do rei anterior, por ser ele oposição. Dessa forma, ele não conhece a história de José, não sabe quem foi José, não sabe como o povo israelita está morando ali por ser um povo estrangeiro. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o povo de José, a nação de Israel, ela chega no Egito por conta de uma circunstância diversa da terra, onde todos estão passando fome e a terra não está produzindo. E Deus tem levantado José como governador, e José tem recebido do Senhor estratégias para que no período de 7 anos de crise o Egito tenha a oferecer a toda a terra alimento, pão e água. E por conta da circunstância de fome ter chegado a Jacó e a sua família em Canaã, eles agora estão no Egito, chamado por José, todos nós conhecemos a história, e são 70 pessoas que chegam, são 70 homens, entre eles mulheres, crianças, que vão ocupar a terra de Gósen. E no período do capítulo 2, não são mais 70, são milhares. Houve um crescimento, porque Deus leva o povo de Israel para o Egito, e lá eles vão crescer, e lá eles vão ter uma estrutura, lá eles vão alcançar um patamar de grandiosidade, se é que nós podemos dizer isso. Só que o período do capítulo 2, este povo já não é mais bem visto, este povo não é mais aceito. E o rei que ocupa a cadeira, o trono, dentro da situação política e social do Egito, como uma grande potência, como uma grande economia, como uma grande nação, ali por volta do século 13, os hebreus agora estão vivendo como escravos, submetidos a trabalhos forçados, e Faraó decretou o fim do crescimento do povo de Israel. Decretou da seguinte forma: a morte de todos os meninos. Todas as mulheres hebreias que tivessem grávida
elas, se fosse menino, esses meninos teriam que ser mortos. Se fosse menina, poderia viver. Mas menino, homem, macho, teria que morrer. Êxodo capítulo 1 e o verso de número 22. E para que isso pudesse acontecer, a Bíblia vai dizer que Faraó envia 2 parteiras. E essas parteiras, com temor a Deus, com temor à fé do povo de Israel, elas praticamente se recusam, né, a matar os meninos. Quando o Faraó pede explicação, elas vão dizer assim: olha, quando a gente chega, as hebreias, elas são tão fortes, né, são mulheres tão dinâmicas, que quando a gente chega, elas já têm dado a luz. E os meninos já estão vivos e nós nada podemos fazer. De forma que Deus, então, tem misericórdia dessas 2 mulheres, e a Bíblia diz que elas passam, então, a habitar dentro do povo de Israel. Então, o cenário em que Moisés nasce é de grande genocídio, de opressão, de angústia. Mas duas pessoas da tribo de Levi, eles quebram totalmente o paradigma, se casam e ali nasce Moisés. O texto diz que esta mulher chamada Joquebede esconde Moisés por 3 meses, não podendo mais. Ela vai pegar um cesto, e este cesto, descrito ali no texto, na palavra hebraica, é a mesma usada lá para a Arca de Noé. Então, o nascimento e a preservação de Moisés acontece nesse contexto. Moisés nasce na tribo de Levi, sua mãe Joquebede desafia o decreto real e esconde o cesto, esconde o menino. Depois de 3 meses, ela pega um cesto, coloca no Nilo, e a palavra hebraica ali é a mesma da Arca de Noé, trazendo o sentido de salvação. E a filha de Faraó, quando o encontra, no texto sagrado diz que ela envia sua serva em meio aos hebreus para que ache alguém que pudesse cuidar e amamentar o menino. Esta serva sai e ela vai encontrar Joquebede, mãe de José, aliás, mãe de Moisés. E ela vai cuidar deste menino até que ele chegue a um determinado período da sua vida, e depois ela entrega a filha de Faraó. E o que a filha de Faraó faz? Ela cria esse menino na corte egípcia, dando-lhe educação e acesso a toda forma de cultura e de sabedoria do Egito. Então Moisés, ele é educado, ele é formado, ele tem conhecimento sobre toda a cultura do Egito e outras culturas também. Historicamente, isso mostra como Deus age dentro das estruturas do poder humano, usando até a casa do opressor para preservar o libertador. Então Deus pegou Moisés de um contexto difícil, o colocou dentro de uma sociedade onde ele iria ser preparado e estruturado culturalmente e dentro de um conhecimento profundo sobre tudo. Moisés, então, agora está adulto. Moisés agora está dentro de uma estrutura toda preparada, já é um homem adulto, e é aqui nesse contexto que ele vai passar por uma circunstância que o leva a estar ou a parar em Midian. Já adulto, Moisés mata um egípcio ao ver a injustiça contra um hebreu. E ao perceber que seu ato foi conhecido, foge para Midian. O que acontece? Moisés está dando uma volta na cidade para espairecer, e de repente ele percebe uma injustiça entre um egípcio e um hebreu. E ele, nessa injustiça, ele toma parte, e esse egípcio acaba morrendo e ele acaba escondendo. Só que ele vai andar um pouco mais, e acho que em outros dias, e percebe ali uma outra briga. E Moisés, então, naquela briga, ele vai perceber que o seu ato primeiro já está conhecido ali dentro da sociedade. Porque os hebreus que ali estão vão dizer: olha, vai fazer conosco o mesmo que fizeste com o egípcio? Vai nos matar e nos esconder? Moisés, preocupado, sabendo que se ele fosse pego, ele iria sofrer
uma dura pena. Então o texto diz que ele vai fugir para Midian. E ao fugir para Midian, Moisés vai chegar perto de um poço. E nesse poço tem pastores de ovelhas, dando água para seus camelos, para suas ovelhas, para os seus animais. E de repente chegam algumas mulheres. E essas mulheres, elas são menosprezadas e maltratadas. Dá-nos a entender que as mulheres teriam que esperar todos os pastores darem de beber aos seus animais, e assim que eles saíssem, então essas mulheres poderiam dar de beber aos seus animais e levar água para sua casa. Mas em meio à hostilidade que elas estavam sofrendo, Moisés se levanta e Moisés põe aqueles pastores para correr dali. Moisés pega o balde, tira a água, dá de beber os animais daquelas mulheres, daquelas donzelas, dá de beber as suas ovelhas, os seus camelos, e tira água para que elas possam levar para casa. E quando elas chegam em casa, Jetro, ou Reuel, como se queira conhecer, ele fica admirado, porque naquele dia elas chegaram mais cedo. E por elas chegarem mais cedo, o que aconteceu? E elas contam a história. E ao contar a história, Jetro pergunta: e cadê o homem? O homem ficou lá. Então vão lá e tragam ele para cá. E quando elas trazem Moisés, Jetro então oferece morada, pouso, e Moisés vai permanecer ali, de forma que ele vai se casar com a filha de Jetro, Zípora, e ele passa cerca de 40 anos ali como pastor. Moisés foi formado na cultura egípcia, na parte que tange conhecimento e capacidade, e agora Deus está preparando ele para o pastoreio. E é nesse pastoreio que Moisés se encontra com Deus. É nesse levar as ovelhas para a transição de um pasto para o outro, que ele vai encontrar uma sarça pegando fogo, não se consumindo. Isso lhe chama a atenção, ele volta para ver, e Deus então diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. Moisés já havia se casado com Zípora, Moisés já tinha seus filhos, mas tinha uma coisa que Moisés ainda não tinha feito, que era circuncidar os seus filhos. Isso era algo necessário, era um princípio que Moisés deveria obedecer. E isso lhe custaria algo. Por quê? Porque Moisés ainda não estava totalmente fiel e cumprindo os princípios necessários para ele ser um grande líder. Então, um homem que quer se tornar um líder precisa observar a palavra de Deus. Um homem que quer pastorear precisa buscar conhecimento, ser fiel ao Senhor em tudo, nos dízimos, nas ofertas, ser fiel na palavra, tudo quanto exige a palavra de um líder, este líder precisa observar, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Por que eu falo isso? Porque quando Moisés ouve tudo que Deus tem para lhe dizer, e ele pega a sua família para descer para o Egito, Deus vai o confrontar. E o texto vai dizer que Deus vai levantar-se contra Moisés para matá-lo. E no contexto ali, a gente trazendo para nós, Deus vai lembrá-lo: Moisés, ainda lhe falta algo para que eu possa autorizar você descer para o Egito. E aí que Moisés vai lembrar, o Deus traz a lembrança de que ele não circuncidou seus filhos como deveria ser feito, como foi feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E é nesse contexto que acontece algo em que faz com que Zípora retorne para casa com seus filhos e o chame de sanguinário, porque a circundação ela deveria ser feita dentro de casa, com todo cuidado, mas a situação de Moisés ali em viagem, eles estão totalmente despreparados. E Zípora pega uma pedra aguda e corta o prepúcio do seu filho e joga aos pés de Moisés, e a partir deste ato, Moisés é liberado para descer ao Egito. Porque Moisés, agora sim, cumpriu com os princípios designados por Deus para aquela época. Hoje nós servimos ao Senhor, hoje nós estamos na presença de Deus por um único e vivo caminho chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
É por Cristo que nós nos aproximamos de Deus e temos de Deus as suas misericórdias e alcançamos graça. Mas a Bíblia ela também diz que nós temos algumas coisas, alguns princípios que nós precisamos observar. Devemos ser fiel à palavra do Senhor. Nós devemos ser homens íntegros, de quem ninguém possa apontar o dedo. É claro que nós temos nossas dificuldades, passamos por certas circunstâncias, mas precisamos ser fiel à palavra do Senhor para que a bênção de Deus possa estar sobre nós. Então, a fuga para Midian, de Moisés já adulto, ela traz para nós um período onde representa um tempo de formação e preparo longe dos palácios para a missão divina. Moisés agora está preparado para chegar no Egito e cumprir com aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. O significado histórico e teológico de Êxodo capítulo 2 mostra o contraste entre o poder imperial do Egito e a ação silenciosa, soberana de Deus sobre a vida de Moisés. É claro que Moisés nunca imaginou e nunca pensou ser um líder para tirar o povo de Israel, que já estava há mais de 400 anos e que estava vivendo um período de muita dificuldade. Abraão também não imaginou ou nunca teve a expectativa de que seria chamado por Deus para ser o pai de multidões. Moisés também nunca parou para pensar, nunca imaginou. Davi também nunca imaginou que seria rei, mas Deus o escolheu. Então são os improváveis que Deus escolhe. São aqueles que têm tudo para se tornar um grande homem e assumir uma grande liderança, mas que nunca pensaram nisso. Nunca, talvez, quiseram isso. E aqueles que não querem, que dizem não, são esses que Deus chama para fazer uma grande obra na terra. Então, se você deseja ser um grande líder, entenda uma coisa. Se você deseja alcançar uma posição de liderança, entenda uma coisa. Circunstâncias vão acontecer. Adversidades vão aparecer. Amigos vão embora. Pessoas vão lhe deixar sozinho. Vão lhe virar as costas. Chega o momento do preparo em que você vai sair do contexto social e vai para um deserto. E é no deserto que o Senhor vai te preparar e te capacitar. E quando o Senhor vier falar contigo, nunca diga não, mas sempre esteja pronto para ouvir a voz do Senhor. Quando Deus chamou Abraão, Abraão disse, eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse, eis-me aqui. Quando Deus chamou Samuel, Samuel disse, eis-me aqui. Quando Deus lhe chamar, também diga, eis-me aqui. É uma palavra que significa humildade, simplicidade e disposição para o trabalho do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra possa tocar o seu coração e que você possa ser muito abençoado, que você possa ter um ano de 2026 cheio de bênção. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.